Agora é hora de entrevista importante, 7 horas e 50 minutos, exatamente, claro, sobre esse manifesto aí da Federação dos Bancos e das Indústrias de São Paulo, que pede o óbvio, o que todo mundo está pedindo, a harmonia entre os poderes, o básico da democracia. A gente conversa agora com o ex-economista-chefe da Febraban, Roberto Troster. Troster, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem, querido? Te ouço bem, boa noite, Mona Lisa, e te escuto toda noite, né? Não só hoje. Que maravilha, essa audiência qualificada, quando eu escuto isso, fico mais feliz. Querido, vamos lá. A divulgação do manifesto foi adiada, a gente está falando, ia ser amanhã, mas agora só deve sair depois de 7 de setembro. Esse adiamento, Troster, teria tudo a ver, então, com uma crise na Febraban, por causa da ameaça, então, do Banco do Brasil e da Caixa de saírem da federação. Como é que fica isso, Troster? Governo interferindo em banco público a ponto de ter, inclusive, uma ameaça nesse nível? Dois bancos tão importantes deixarem a poderosa Febraban? Eu acho triste, eu acho lamentável o evento, quer dizer, as instituições de classe, essa ideia de federação, confederação, a ideia é que todos, você tem as associações, as federações, confederações, e juntos mostram caminhos para a política econômica. Então, deve ser papel das federações fazer justamente isso, a federação dos bancos, a indústria, a agricultura, o comércio, os trabalhadores, e discutir o Brasil. E se faz muito pouco. Quer dizer, a economia está mal, o Onaka mostrou isso bem, muito boa a apresentação dele, e nós não estamos fazendo nada. Reforma tributária, não tem nada. Quer dizer, e é simples. Guerra fiscal, não tem nada ainda. Quer dizer, nós estamos andando de lado. Quer dizer, nós não podemos, e não é contra o governo, a única coisa, é a favor do Brasil, sabe? E o Brasil está precisando disso. Nós não podemos deixar que a condução do Brasil, o projeto de futuro do Brasil, fique em Brasília. Tem que ser um projeto de todos os brasileiros e não está sendo, né? Sim. Ô, Troster, vou usar uma palavra forte, mas fique à vontade para usar a que você quiser. Com toda a sua experiência, a que se deve, Troster, essa covardia momentânea, então, representativa, tanto da Fiesp quanto da Febraban? Eu acho triste. Eu saí de lá justamente por isso, por uma fala que eu fiz, né? E falei, olha, eu tinha razão, as taxas mais do que dobraram, mas no meu caso foi minha cabeça, né? Agora, o que eles estão fazendo? Já que não pode pegar uma associação com tudo, né? Porque não é o presidente é um presidente contratado, não é um presidente de um banco como foi até o Gabriel. Então, o que acontece? É triste, quer dizer, vocês não podem falar mal do governo, sabe? Então, quem que vai falar do governo? Quer dizer, e aí você fica aquele jogo, ou você faz meu jogo e eu te ajudo, e não é isso. Democracia, eu acho que um dos valores mais importantes, até chamado o quarto poder, você falou dos três poderes, é a imprensa, a liberdade de expressão, as pessoas se manifestarem. É óbvio, Lulante, que você tem que mudar a política cambial, não está dando certo. Você tem que fazer reforma, você não tem projeto, já são quase 3 anos de governo. Você tem uma série de coisas que têm que ser feitas e a gente não está fazendo. A lição de casa, né, tá parada na mesinha. O Caio Junqueira, claro, também participa da conversa. Chega, Caio. Roberto, boa noite. Roberto, quem é o candidato a presidente da Faria Lima em 2022, na sua avaliação? Então, eles não têm candidato a presidente da República? Eu não sei, eu acho, Caio, que a gente tem que se perguntar mais qual que vai ser o nosso projeto de Brasil. As pessoas têm uma certa preguiça mental em política e ficam pensando em nomes, João, Antônio, Pedro para presidente, em vez de pensar o que a gente tem que fazer, que tipo de Brasil que a gente quer daqui a 10 anos, o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que Faria Lima, pensando em nomes, está pensando mal. Faria Lima tem que pensar num projeto. Que tipo de tributação a gente vai querer até lá? Que tipo de projeto de educação, de inclusão? Esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Pensar num nome é delegar uma pessoa que devia ser de todo cidadão.
Eu vou só fazer... A etimologia da palavra idiota vem da Grécia Antiga e era a pessoa que só se dedicava aos próprios negócios. E, né, vamos pôr alguém para cuidar da economia. A gente tem que pensar diferente, tem que pensar o que eu quero para o meu Brasil. Então, não sei se tem um nome, não sei, eu acho que... Não é a pergunta relevante, Caio. A pergunta é relevante: que Brasil que a gente vai querer construir? Que projeto de governo? E todos os nomes têm que levar. O Troster, o ministro Paulo Guedes saiu hoje, a gente acabou de colocar a declaração dele atacando, né, a Federação dos Bancos, dizendo que foi a entidade ali que tentou mudar o teor do documento, uma coisa meio conspiratória. Enfim, quero te ouvir sobre essa declaração, claro, do ministro e também no todo aí, no que nós não estamos vendo e no que nós deveríamos ver nesse momento tão desafiador da economia brasileira. Bom, eu acho que não é conspiração, não é nada. Fazer uma crítica faz parte do dia a dia. Tem um ditado até que diz que quando duas pessoas pensam igual, que nenhuma está pensando, né? Então, sim, isso de fazer uma coisa que agrade a todo mundo é não fazer nada. Então, eu acho que... E a FEBRABAN, hoje, o presidente é contratado, quer dizer, entre os presidentes de bancos que decidem o que vai ser feito ou não. Mas não dá para agradar todo mundo sempre, é impossível, né? E eu acho que falta isso no Brasil. Eu acho que falta discutir um pouquinho mais o Brasil e menos quem que vai estar lá, quem que vai ser o presidente. Não é uma polarização que prejudica a todos nós.